A paz do Senhor, os amados irmãos, amigos, aonde chegar este vídeo, que Deus abençoe a sua vida e que você seja edificado com esta palavra. Hoje eu quero falar um pouco sobre a biografia de Paulo, o doutor dos gentios. Atos capítulo 9, versículo 15 diz: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Meus amados, aqui o Senhor está falando a Ananias que vá até a casa de Judas e lá vai estar alguém orando, o homem chamado Saulo, e é para ele orar por Saulo, para que Saulo recobre as vistas e volte a enxergar, sendo que Paulo foi interceptado na rua, na estrada de Damasco, saindo de Jerusalém para Damasco, que a intenção dele era ir em mais uma empreitada, prender os cristãos que estavam vivendo sobre grandes perseguições naquele período, naqueles dias. E no pino do meio-dia o Senhor se manifesta a ele, e ele enxerga o clarão e ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor replicou a ele, dizendo que duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões, ou seja, duro é para ti se opor à ordem de Deus sobre a sua vida. Ou seja, a partir daquele momento Deus estava preparando, escolhendo alguém para divulgar o Evangelho. Então, após a oração de Ananias, Saulo recobra as vistas e começa a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Inclusive, na sua terra natal ele foi pregar o Evangelho. Alguns levaram a sério, acreditaram, outros porém ficaram com medo de se aproximar dele. Inclusive ele quis se filiar aos demais apóstolos, eles o recusaram no sentido de medo, por saber da fama de Paulo, que era um grande perseguidor dos cristãos do primeiro século da igreja primitiva. Então Barnabé chegou com ele e disse: Paulo, seria bom que você fosse para a sua terra, como Tarso ou as regiões da Arábia. E Paulo obedeceu a ordem, não apenas uma ordem, mas o conselho, que Barnabé era um homem conselheiro, e assim optou para o bem do Evangelho e também do aprendizado de Saulo. Saulo foi para as regiões da Arábia e passou pelo menos 14 anos sendo lapidado e aperfeiçoado pelo carpinteiro escultor de almas, Jesus. Inclusive ele fala na sua carta mais antiga, que é a carta de Gálatas, no capítulo 12, versículo 1, que passado 14 anos ele subiu por uma revelação a Jerusalém. E essas revelações são mistérios que Deus concedeu a ele, não apenas de escrever cartas, mas também mistérios espirituais, que inclusive ele dá alguns detalhes dizendo que algumas coisas não poderia falar o homem, porque não seria lícito, aprendizado direto com Deus. Que ele menciona essa experiência em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 7. Então, após esse tempo todo, Paulo empreende a sua primeira viagem missionária e ele sai com seu conselheiro Barnabé. E entre as viagens missionárias, Paulo era o homem que escrevia cartas, como fundador de algumas igrejas, e era preciso fortalecer a fé dos irmãos pela palavra. Então ele escreve na sua primeira viagem missionária,
ele escreve a carta de Gálatas. E na carta é abordado o tema Cristo, o libertador da lei. Na sua segunda viagem missionária, ele escreve 1º e 2º Tessalonicenses, que ele aborda o tema Cristo, a sua vinda e seu juízo. Na sua terceira viagem missionária, Paulo ele escreve 1º e 2º Coríntios, que aborda o tema Cristo, o doador da lei para a sua igreja. E também escreve Romanos, que aborda o tema Cristo, salvação para os judeus e gentios. Depois da terceira viagem missionária, passado pelo menos 18 anos, Paulo é preso em Jerusalém, escoltado para Cesareia e de lá levado a Roma. E em Roma passa pelo menos 2 anos preso, mas nada o pôde detê-lo. Mesmo em prisão, Paulo escreve agora as chamadas cartas da prisão, Efésios e Colossenses, que ele aborda o tema Cristo, o Senhor do universo e da igreja. E ainda escreve Filipenses e Filemão, que aborda o tema Cristo, a fonte da alegria no sofrimento. E passados esses 2 anos, pelo menos, ele é solto, é liberto e vai para a Ásia, as regiões da Ásia Menor e para a Grécia. E nesse período ele escreve as cartas conhecidas, cartas pastorais, 1 Timóteo e Tito. Ele aborda o tema a vida ministerial pela sã doutrina. Muito importante esses ensinamentos. E depois Paulo é preso de novo. E aí na sua segunda prisão, que pelo menos depois de 4 anos, Paulo é preso e escreve a sua última carta. Quando Paulo foi preso para ser martirizado, condenado e martirizado, ele escreve 2 Timóteo, que tem como tema principal guardando a fé pela palavra e pelo exemplo. Mas Paulo deixou para nós uma palavra que é um triunfo do cristão nos seus últimos momentos, tanto da carreira final aqui na terra, quanto uma chegada bem próxima de estar com o Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E o versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Que você seja edificado com esta palavra. A biografia e a história do apóstolo Paulo, o homem que foi conhecido como escritor de cartas ou epistológrafo. Ele escreveu pelo menos 13 cartas que compõem 48% dos escritos neotestamentários das páginas sagradas. E a carta com maior volume, com maior número de capítulos e com quantidade a mais de letras, foi Romanos, que ele escreveu com 7.101 palavras. E a menor carta que ele escreveu foi Filemão, que ele usou 335 palavras. Era o homem que foi preparado, lapidado por Deus. Diz um certo historiador que ele era um homem de 1,5 metro de altura, era um pouco calvo, o cabelo, e ele tinha dificuldade em uma das pernas e em um dos olhos, e em alguns momentos se assemelhava a um ser humano, mas em alguns momentos se assemelhava a um anjo devido ao seu rosto brilhar, de tanto que ele tinha intimidade com Deus através da oração. E foi um homem que aonde colocava a planta dos seus pés, o ambiente, tudo mudava. E Deus também quer levantar você, sua história, para edificar muitas outras pessoas que estão precisando de você, da sua voz, do seu testemunho, da sua vida,
para que muitas outras vidas sejam resgatadas e restauradas por Deus. Desejo orar agora por você e pela sua família. Senhor, eu te apresento agora este homem, esta mulher, onde quer que chegue esse vídeo, que o Senhor alcance com milagre, com libertação, que o Senhor levante este homem, esta mulher do limo e faz dele, Senhor, um porta-voz nesta terra, assim como a história e a biografia do apóstolo Paulo tem tocado milhões de pessoas em todos os tempos e ainda continua, Senhor, inspirando homens e mulheres de Deus, que a história deste homem, desta mulher, a partir de hoje mude, que esta casa, a história deste lar, desta família seja mudada, edificada pelo poder da palavra e pela transformação que o Senhor vai alcançar este homem, esta mulher. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, por tudo. Alcança esta família, alcança esta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Seja edificado com esta palavra e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.